Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Esse tipo de influenza, o H3N2, provocou no ano passado a pior temporada de gripe dos Estados Unidos desde 2009. A Secretaria de Estado de Saúde divulgou 8 casos confirmados desse tipo de gripe aqui em Minas Gerais, sendo um caso deles aqui em Juiz de Fora. Doutor, poderia explicar para a gente que toda vez que tem um H no meio a gente já fica preocupado, né? H1N1 foi aquela loucura. E esse H3N2, o que seria esse vírus? Os vírus da gripe, eles são divididos em 2 grandes grupos, que são os vírus A, influenza A e influenza B. Os influenza A sempre recebem um nome de H e N, e são por causa de 2 enzimas, hemaglutinina e neuramidase. Então, de acordo com o tipo de H que ele tem e de acordo com o tipo de N que ele tem. Então, não existe uma preocupação em relação a um tipo ser pior do que o outro. Em geral, as epidemias são causadas por H1N1. As grandes epidemias, as grandes pandemias são causadas por vírus do tipo H1N1. O tipo H3N2, ele já é frequente, já foi o mais frequente do ano passado. Então, o H1N1 não é o mesmo todos os anos. O H3N2 também não é o mesmo todos os anos. Se a gente pegar a formulação da vacina do ano passado, ele tinha o H1N1, tinha H3N2 e tinha influenza B na sua composição. O que acontece é que quando vai se fazer essa vacina, ao se escolher o tipo de H3N2, se escolhe um H3N2 que ele acha que vai ser o provável que vai acontecer aqui. E eu espero que o Butantan tenha utilizado o vírus que acometeu os Estados Unidos no inverno deles lá, que foi o nosso verão, para fazer a composição da nossa vacina. Só que a vacina que os Estados Unidos usou lá para prevenir só protegeu contra 30% dos casos. E por isso que eles tiveram tantos casos assim de gripe. Que foi a escolha errada para a vacina. Da composição da vacina. A ideia não é que a escolha errada, foi uma aposta errada. Porque se aposta em qual que vai ser o circulante naquele inverno. Então a aposta no Brasil, em geral, se utiliza o que aconteceu no hemisfério norte no período anterior. Então essa que normalmente é a aposta. E esperamos que provavelmente o que vai acontecer aqui vão ser H3N2 semelhantes ao que aconteceu nos Estados Unidos. Se utilizarmos um tipo de vírus que seja semelhante a esse para a composição da vacina, vamos ter uma proteção maior do que o que os Estados Unidos teve. Isso aí, Rodrigo. Eu queria fazer 2 perguntas que eu acho que são importantíssimas, né, dentro desse contexto. Uma é assim, eu tomei vacina ano passado. Estou protegido para esse ano ou eu tenho que vacinar de novo? É a primeira... Muito boa pergunta. Não, é porque isso é muito comum lá no meu consultório mesmo, costumo se perguntar isso. E outra assim, eu já posso vacinar, a vacina atual já está cobrindo isso? Eu acho que essas 2 perguntas seriam importantes você responder. Então assim, a gente vão ter vários tipos de vírus circulando. Então a vacina do ano passado pode sim ajudar a proteger contra alguns vírus, mas não inviabiliza e não descarta a necessidade de tomar uma nova dose, já que a composição é diferente e vai ajudar, junto com a do ano passado, proteger contra outros tipos de vírus. Então a vacina deve ser feita anualmente. Infelizmente, no Brasil, o período que essa vacinação é feita, ela é sempre atrasado. E esse ano, por um atraso maior do laboratório fabricante do Butantan, que esse atraso vai ter um atraso no início da campanha, além do atraso habitual, de mais uma semana. Então, na rede privada já podemos ter vacinas com composição nova, preparada para o inverno desse ano. Já na rede pública, as vacinas disponíveis vão ser a mesma do ano passado e pacientes que foram vacinados o ano passado não estariam recebendo a mesma dose desse ano. Quem receber vacina nesses dias agora deverá receber uma nova dose quando o novo lote chegar, que é no final de abril.
Isso. E outra coisa é o seguinte, assim, em relação a essa ideia da vacinação, quem são os grupos prioritários para a vacinação? Então, assim, a vacina, infelizmente, novamente, não está liberada para todo mundo. Então, só pessoas que têm algum tipo de queda de defesa, crianças muito pequenas, idosos, pacientes com AIDS, pacientes que tenham algumas doenças crônicas do pulmão, como asma, enfisema, eles também receberiam gratuitamente essas vacinas na rede pública. Os professores também? Os professores, eu não sei se está liberado para os professores habitualmente. Normalmente, alguns grupos, às vezes, ficam separados para um segundo período, quando se tem já uma vacinação dos grupos prioritários, existe uma sobra de vacina e esses outros grupos receberiam. Os profissionais de saúde, também considerados um grupo prioritário, primeiro porque se eles adoecerem, se muitos profissionais de saúde adoecerem, o sistema de saúde para e não vai ter ninguém para poder cuidar dos doentes. E segundo, porque caso o profissional de saúde adoeça, ele também pode transferir a gripe para um de seus pacientes. Sim. E aí, assim, a grande vantagem de se vacinar os profissionais de saúde. E outra coisa é nós temos mais contato com os doentes, né? Ou seja, a chance também da gente se expor a gripe, essas coisas no dia a dia é um pouco maior. De uma forma geral, Rodrigo, como que a gente pode, a gente está falando de prevenção, né? Tem a vacina, que é uma forma, mas além da vacina, o que a gente poderia fazer de prevenção se não for vacinado? Então, para reduzir, né, o risco. A gripe, ela é transmitida pelo contato com essas gotículas que são contaminadas pelo vírus. Então, todo paciente que tossir, primeiro vem do portador da gripe, quem está com a gripe. Então, ele não deveria nunca tossir nas suas mãos, porque senão ele vai contaminar suas mãos e depois, quando ele for cumprimentar uma pessoa ou tocar um objeto, ele vai contaminar esse objeto e uma segunda pessoa pode encostar e se infectar. Então, ele sempre, na etiqueta da tosse, ele deve tossir na dobra do cotovelo, com esse movimento. Tossindo nessa posição, ele reduziria a transmissão. Agora, para as pessoas que não estão doentes, eles devem evitar o contato das mãos com a boca, ou com os olhos, ou com o nariz, sem antes ter feito a lavagem dessas mãos, se possível com álcool gel. No Brasil não existe essa cultura, nos Estados Unidos já se tem uma cultura maior de pessoas andando com pequenos frascos de álcool gel presos em suas bolsas, principalmente as mulheres, para fazer a antisepsia das mãos mais frequentemente do que o habitual. Doutor, isso é muito importante porque você cuidar da higienização das mãos, ela evita não só que você pegue uma gripe, mas várias outras doenças, né? Então, assim, doenças virais, como conjuntivite, agora que a gente está terminando, a princípio, um surto muito grande de conjuntivite, para a gripe, verminoses, então, hepatite pode ser levada pela contaminação da mão, hepatite A, por exemplo, um objeto pode estar contaminado, e depois você levar esse objeto contaminado, depois levar ele à boca, você também pode adquirir. Então, várias doenças são adquiridas através do contato da mão, depois levando à boca. Então, a antisepsia das mãos é prioritária. Então, como é que você identifica que você está com essa H3N2? Ela é diferente das outras? Não. Você está gripado, ou você gripou, que não é resfriado. Tem que saber a diferença entre estar resfriado e estar com gripe. E a gripe vem acompanhada de febre e outras coisas mais. O resfriado não tem isso. Então, você está com gripe. Como é que você sabe que você está contaminado com esse H3N2? A preocupação em relação ao diagnóstico de qual é o vírus, isso é menor para o profissional de saúde, isso é mais para a detecção de surtos e de identificação. O tratamento é igual. Então, todo paciente que é atendido, no primeiro momento, tem que identificar se ele tem uma síndrome gripal. A síndrome gripal é um paciente que, de uma hora para outra, começa a ter uma febre alta, e associado a dor de garganta ou tosse, mais dor na junta, dor muscular ou dor de cabeça. Então, ele tem que ter 3 coisas. Então, a febre, dor de garganta ou tosse, e aqui, uma dessas 3 aqui. Preenchendo esses 3 critérios separados, ele tem uma síndrome gripal. No atendimento médico, depois ele vai ser avaliado se ele tem uma síndrome gripal, se ele tem fator de risco ou não para ter forma grave. Imunidade e tal. Então, ele tem uma síndrome gripal, ele tem fator de risco. Se ele tem fator de risco para doença grave, incluindo aí os obesos, crianças pequenas, fumantes, imunodeprimidos, ele com certeza já vai receber tratamento.
Ele deve ser isolado. Não necessariamente ele tem que ser isolado. Só os pacientes que têm forma grave é que vão ser algum critério de gravidade, é que ele vai ser internado. Se ele não tem critério de gravidade, ele vai tratar em casa a gripe. E é feito o tratamento através de comprimidos. Então ele consegue, em um pequeno grupo, e infelizmente, o governo ainda não tem liberação de tratamento para os 2 grupos. Então o paciente que não tem fator de risco, ele não tem direito a receber vacina e não tem direito a receber gratuitamente o seu tratamento. Então, infelizmente. Doutor, você tocou numa questão que é muito importante, a medicação. Muitas pessoas, quando sentem os primeiros sintomas de uma gripe, um resfriado, elas vão na farmácia e já compram alguma coisa. Essa iniciativa pode prejudicar no tratamento? Essa iniciativa em muito pode prejudicar no tratamento. O remédio da gripe, que é feito com comprimido 2 vezes ao dia durante 5 dias, ele é mais eficaz se começado com 48 horas. Então, quanto antes você começar a receber o tratamento, você tendo esse critério, você receber esse remédio, menor o risco de você adoecer e ter complicações relacionadas à gripe. Então, às vezes, postergar esse tratamento com sintomáticos, com remédios, às vezes com esses umas misturas que existem de comprimidos que melhoram o nariz, que melhoram mascaram, isso daí pode levar ao atraso diagnóstico. Rodrigo, em relação ao surto que teve nos Estados Unidos, atingiu muita gente, né? A mortalidade foi importante ou foi uma coisa pequena? Pode ser daqui a pouquinho? A gente agora vai para o último intervalo, nosso programa já está acabando, mas a gente volta rapidinho. Estamos de volta para o último bloco da mesa de debates. Ô Carlos, você poderia refazer sua pergunta, por favor? Dos Estados Unidos? Lembrei. Estava pensando outra coisa aqui. Em relação, assim, nós tivemos uma epidemia grande, né? Assim, nos Estados Unidos, 47 mil casos, foi isso? E a pergunta minha, até mesmo para tranquilizar a população, se a gente tivesse essa falha de cobertura aqui, qual foi a mortalidade que aconteceu lá? Foi muita gente que acabou falecendo com a gripe ou não? Não há motivo nenhum de pânico, nenhum desespero, não existe mortalidade tão alta assim. Por exemplo, assim, no período todo de epidemia, morreram várias pessoas, mas não é longe de ser uma febre amarela que morre 25% das pessoas que adoecem. A maior parte das pessoas que vão pegar a gripe não vão morrer. Então, apenas um pequeno percentual que evolui para forma grave, mas não é motivo também para acalmar demais e não ser vacinado. Não relaxa. As pessoas devem sempre ser vacinados. A vacina não causa gripe. Ela é feita por partículas de vírus que não podem causar gripe, já que não existe o vírus vivo inteiro sendo aplicado na pessoa. Então a pessoa não tem que ter esse medo, não é uma vacina feita para matar aposentado, como algumas redes de WhatsApp divulgam. Mas você sabe que isso é interessante quando a gente fala assim, em termos de saúde pública, né, Rodrigo? Tudo é muito, né? São milhões de pessoas e milhões de pessoas. Então você fala assim, 47 mil é muito, mas dentro de um todo, os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, aqui no Brasil tem 200, não seria um todo tão importante, né? E se a mortalidade ainda for 100 pessoas, é lógico que qualquer um que morra é significativo, mas também dentro do todo não seria tanto. Mas, por exemplo, isso que você falou, a vacina. Toda vacina em doença transmissível, ela ajuda a reduzir um pouco a transmissão, não é isso? Ou seja, menos pessoas doentes são menos pessoas que estão transmitindo. Então, eu acho que a gente, enquanto cidadão, tem essa importância. Assim, se eu estou num grupo que deve ser vacinado, eu vou me proteger e eu vou proteger o outro. Eu acho que isso é interessante, as pessoas não têm essa noção de que eu não ficando gripado, eu evito que outros gripem, né? É interessante. O termo, apesar de lembrar às vezes para animais, isso chama de imunização de rebanho. Isso. Quando a gente imuniza um grande percentual da população, a cadeia de transmissão é interrompida, porque tem um doente, uma pessoa protegida e uma pessoa ali que não tomou a vacina. Para chegar nessa pessoa que não tomou a vacina, muitas das vezes teria que passar para essa pessoa que está protegida. Então, essa pessoa que não pôde receber a vacina, ela é protegida por todos os demais em seu entorno que receberam a dose da vacina. Então, isso é extremamente importante que todos tomem a vacina.
E isso eu acho interessante, assim, as pessoas entenderem o papel social que elas têm dentro dessa prevenção, né? Assim, eu lavo a mão e não me contamino. Tá, você não se contamina, mas você também, não se contaminando, vai evitar de contaminar o outro. Né? Eu acho que isso é fundamental, importante. Assim, isso faz parte de um conhecimento da medicina, que é um conhecimento, assim, dentro da história relativamente recente, de 30 anos, né? E que hoje nós temos condição de usar remédios para combater o vírus, né? Que você fala assim, há 30 anos atrás não tinha isso, a pessoa gripava, ela tinha que ter a resposta dela. Se a resposta fosse boa, ela sobrevivia, se não fosse, ela provavelmente não iria sobreviver. Hoje a gente já tem como atuar nisso, só que o remédio tem preço, tudo é caro, né? Então, se você faz a sua função, você ajuda no sistema de saúde como um todo. Eu acho isso fundamental, assim, segundo dizem, né, as demandas são infinitas e os recursos são limitados. Então, todo mundo podendo ajudar favorece o outro, né? Você falou, a gente sempre aborda aqui a necessidade da educação como transformação, um meio de transformação da sociedade, e eu sempre ouvia essa história de idosos com medo da vacina, e é extremamente importante que elas saibam que a vacina é um aliado, né? E não um algoz que poderia causar algum problema maior para essa parcela da população. A vacina é extremamente útil, extremamente segura, exceto pacientes que têm alergia ao ovo, que é uma coisa extremamente rara, principalmente em adultos, que eles teriam contraindicação a princípio à vacina. Mesmo pacientes extremamente doentes, pacientes com AIDS, eles podem tomar essa vacina com segurança. A vacina não protege só contra a gripe. As pessoas vacinadas, principalmente idosos que tomam a vacina, eles têm menos risco de infartar, menos risco de ter um derrame. Porque caso um desses pacientes que esteja com a circulação cerebral ou do coração no limite, caso eles gripem, existe um aumento de demanda de oxigênio e que aí esse oxigênio pode faltar nessas áreas do cérebro ou do coração. Então a vacina também mostra que reduz internações por esses outros eventos. Então é um benefício secundário da vacina. Só vantagens, né? Então é importante que a gente fique atento ao período de vacinação aqui em Juiz de Fora. Giovana, muito obrigado pela sua participação, sucesso. Eu já estou ansioso para o Corredor Cultural. Doutor, muito obrigado. Debatedores, até semana que vem. Até semana muito que vem. Obrigado. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. A mesa de debates, você já sabe, volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Você também pode acompanhar a reprise do nosso programa hoje, às 6 horas da tarde, ou a qualquer momento no nosso canal no YouTube, que é só você procurar por TVE Juiz de Fora. Lá você encontra essa e outras edições da mesa. Você pode divulgar nas suas redes sociais e acompanhar o nosso programa também diariamente lá pelo YouTube. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau!